Obrigada, Ney. Um minutinho só para quem eventualmente ainda estiver sentando à frente do seu computador, acionando seu celular para poder participar desde o início conosco aí nesse evento. Estou vendo que o presidente do Conselho Estadual de Combate à Pirataria também está aí chegando. Também conhecido como Patroa. Também conhecido como esposo. Boa noite, presidentes. Boa noite, presidentes e presidentas. Tudo bem? Tudo bom? Obrigada pela presença, Jair. Já dei uma boa noite para o Ari. Já vi o Ari aí na lista de pessoas presentes. Então, 19h01. Vamos iniciar esse nosso evento, o nosso primeiro bate-papo de educação fiscal cidadã do ano, promovido pelo Observatório Social e Estadual. Eu quero oficialmente dar o boa noite e as boas-vindas a todos os presentes aqui. Sejam muito bem-vindos nesse nosso evento, o evento de educação fiscal cidadã do ano passado, que vínhamos proporcionando aos participantes. Era num formato diferente, era webinários. Esse ano nós faremos um pouco mais descontraído, como esse, um bate-papo. Vamos fazer algumas oficinas também relacionadas até aos eventos de webinários que fizemos ano passado. E hoje, bem informalmente, bem descontraídamente, estamos aqui para conversar com vocês, participantes, trazendo três feras do sistema OSB para compartilhar a experiência e falar um pouquinho com vocês. Eu sou Daniela Zimmermann Schmidt, eu estou como coordenadora do Grupo de Educação Fiscal Cidadã do Observatório Social Estadual, e o Observatório Social Estadual proporciona alguns eventos de integração, de aprendizado, de oportunidade de trocas de experiências para quem quer fazer parte do sistema, para quem quer conhecer um pouquinho mais esses voluntários e esse valoroso sistema Observatório Social do Brasil. Nesse momento, eu preciso dar uns recadinhos paroquiais. Gostaria de pedir que, na hora da apresentação, por favor, deixem os seus microfones e suas câmeras desligadas, que ficará melhor o contato, a interação, a apresentação dos palestrantes. Deixaremos as perguntas, as dúvidas para o final das três apresentações. Também quero dizer que, se alguém precisa de certificado, lá no chat vai ter uma lista de presença, e não só para quem precisa de certificado, mas também para porem os seus nomes como presente nesse evento. Por favor, vai estar lá no chat. Aí vocês entram lá e façam o seu cadastro. E agora, sem mais muitas delongas, eu passo a palavra para o nosso presidente atual do Observatório Social Estadual, Alessandro Chu. Alessandro Chu vai dar as boas-vindas. Ele
que é um administrador de empresas na área de seguros. Ele é um dos fundadores do Observatório Social de Joinville, onde por lá foi presidente por 2 mandatos, e agora, nessa gestão, aceitou o desafio, né, Chu, de ser presidente do Observatório Social Estadual. Chu, por favor, boas-vindas aí ao nosso povo, aos nossos participantes. Boa noite a todos. Obrigado, Daniela, pelo convite, por proporcionar este momento aí de discussão, de conversa, diálogo sobre o nosso sistema, sobre o que é o observatório. Em nome da Maria Helena, gostaria de saudar todas as mulheres que fazem parte aí do nosso sistema, que estão atuando aí no fronte. Em nome do nosso querido convidado, Osardo, agradecer aí a presença dos demais convidados que estão aí, nosso querido palestrante, sempre disposto e disponível, nosso cidadão brasileiro, nosso guerreiro, e também aí agradecer a presença aí do ilustre Ney Ribas, nosso eterno presidente do sistema. Temos aqui conosco algumas outras pessoas, João de Matias Neto, doutor João de Matias Neto, que estou vendo aqui na minha tela, também presidente do Conselho Fiscal do Observatório Social de Joinville. Enfim, agradecer a todos pela presença e que aproveitem esta oportunidade, este bate-papo, que será bem descontraído e bem interessante. Daniela, pode seguir o barco. Muito obrigado. Ok. Quem agradece somos nós, presidente, e fazendo das palavras do presidente as boas-vindas às pessoas que ele já mencionou. Eu quero aqui apresentar para vocês o nosso primeiro palestrante, bate-papo aí da noite, o Roberto Zardo. O Roberto Zardo, gente, ele é economista, ele é técnico mecânico, ele é mestre em administração de empresas, ele é gestor de pessoas, ele é professor de pós-graduação e de faculdades de graduação, ele é palestrante, ele é coautor e autor de livros. Ele foi presidente do Observatório Social de Florianópolis, ele é conselheiro também no nosso Observatório Estadual, mas verdadeiramente, como ele gosta de ser chamado, ele é cidadão brasileiro. E aí, fala aí, Zardo, o que é um observatório social? Por favor, a palavra é sua. Boa noite, Daniela. Boa noite a todos os colegas do Observatório e aqueles que ainda não são. Espero que, ao final dessa hora, tenham vontade de trabalhar no Observatório. Cumprimentar os colegas aqui, o Evandro, a Maria Helena, cumprimentar o Chu, cumprimentar o nosso queridíssimo Ney e, principalmente, a todos vocês que estão nos assistindo. Eu gostaria de que alguém me ajudasse na passagem dos slides, por favor. Então, o que eu vou estar falando nesses 15 minutos, já gastei 35 segundos aqui, né? É falar sobre o que é esse tal de observatório social. Próximo. E aí, como é que, para que eu chegue no observatório, tem um passo antes, né? Como é que eu me tornei voluntário? Próximo slide, por favor. Muito bem. Algumas coisas que são importantes na nossa vida. A primeira delas são valores. Esses valores foram me passados pelos meus pais, infelizmente falecidos, seu Orlando e Dona Amélia, na queridíssima Arroio 30, onde eu tive o privilégio de estudar. E também, com 3 anos de idade, estou falando em 1950, eu nasci em 55, 58, eu já estava na pré-escola, que é algo raríssimo hoje no Brasil. O grande divisor de águas para mim foi a Escola Técnica Federal do Paraná. Isso aqui é uma foto antiga, dos anos 70, começo dos anos 70, ninguém tinha nascido aqui ainda. É a 7 de setembro com a Westphalen. Essa escola foi a primeira escola. O pessoal tem vários microfones abertos. Como eu não vou pegar lixo, Maurício, não tem ninguém ali, guria. Vai amar a Cláudia, não sabe disso. Então, não, ele trocou de telefone.
Ele trocou. Por que tu quer vender coisa para ele? Por favor, participantes com microfone e câmeras abertas, por favor, fechem seus microfones para não dar interferência na apresentação do Zardo. Muito obrigada. Obrigado. Segue então, o baile. Essa escola foi o divisor de águas para que eu me tornasse voluntário, porque eu estudei de graça nessa escola, uma escola federal, e ela abriu as portas para a minha vida profissional. Próximo slide, por favor. Ele tem vários... Isso. E aí, com 12 anos, eu trabalhava como office boy na Perdigão, depois trabalhei na GM, já em São Paulo, Johnson & Johnson, Cargill Agrícola e Natura. E aqui na Johnson's, ela incentivava que nós trabalhássemos como voluntário. Então, com 20 e poucos anos, eu já trabalhava levando gestão de qualidade para escolas na região de São José dos Campos. Depois, trabalhei na Natura, onde ela incentivou a trabalhar muito em associações, entre elas a Fundação Nacional da Qualidade. Próximo. E aí tem uma frase do queridíssimo Senna, né? Senna, desculpa, do Gandhi, né? Quem não vive para servir... Da Casa da Liquinha também, né? Não serve para viver. Gente, por favor, desligue o microfone, está atrapalhando. Ok. Próximo, por favor. E aí, como eu sempre digo, que para você trabalhar em qualquer instituição, principalmente numa instituição como o Observatório Social do Brasil, no caso aqui estamos focando em Santa Catarina, a educação é o caminho. E aqui eu coloquei umas frases do Will e da Ariel Duran, que está nesse livro aqui. Se a gente não entende história, a gente não consegue trabalhar o presente, não consegue planejar o futuro. E eles dizem, considera a educação não como uma acumulação dolorosa de fatos, dados e reinos, nem somente a preparação necessária do indivíduo para ganhar a vida, mas como a transmissão de nossa herança mental, moral, técnica e estética, o máximo possível para o maior número possível de pessoas, para o aumento da compreensão do homem, o controle, o embelezamento e o gozo da vida. Se um homem for afortunado, recolherá, antes de morrer, o máximo que puder de sua herança civilizada e a transmitirá aos seus filhos. E, em seu último suspiro, será grato por todo esse legado inesgotável, sabendo que se trata de nosso alimento nutritivo e de nossa vida duradoura, né? E aí a gente tem, em Provérbios, né, instrui o menino no caminho em que deve andar e até quando envelhecer ele não sairá do caminho. Então eu sou privilegiado, grato aos meus pais, por terem me dado essa educação e as empresas onde eu trabalhei. Aí recebi o convite, eu já trabalhava no associativismo, recebi o convite para o observatório, não tinha a menor ideia do que era o observatório, fui à cidade de Maringá, perto de Campo Mourão, onde mora a minha netinha número 5, Sofia, e o netinho número 6, Lucas, e aí conheci esse cara fantástico aqui, que é o Eduardo Daibert de Araújo, que foi um dos precursores do sistema observatório social do Brasil. Clica próximo, por favor. E nesse papo, que era um café de 15 minutos, foi um almoço de 3 horas que o pessoal pediu para que nós saíssemos do restaurante e já estava quase servindo a janta. E aí eu peguei a sacada. O que o Eduardo fez? Ele, como cidadão, viu que tinha muito rolo lá na cidade dele, ele agiu, ele analisou a situação e ele chegou à brilhante conclusão que não adianta você, depois do leite derramado, você ir atrás do dinheiro. Grosseiramente, de 135 milhões de desvios, através da justiça, só houve a recuperação de 1 milhão. Então, menos de 1%. Qual é a sacada? Prevenção, e aí criar uma nova ação, que foi o Observatório Social do Brasil. Depois desse papo com o Eduardo, não tem jeito de você não entrar no observatório. E, na sequência, eu conheci o Ney, que foi a gota d'água para que eu aceitasse isso aqui. Na nossa vida, próximo, nós temos que entender também o aspecto de decisão, né? É óbvio que os professores de português que estão aqui vão me matar, não tem absolutamente nada de etimologia, mas tem uma licença poética. O que é uma decisão? É você decidir cindir alguma coisa, parar de fazer alguma coisa. E aqui eu sempre uso
o queridíssimo Hércules, ou Heracles, né? Quando ele estava prestes a fazer seus 12 trabalhos, ele tinha aqui do seu lado a deusa grega da excelência, chamada Arete. Falou, meu querido, se você seguir por um caminho de pântanos, de feras, bravias, você vai lutar muito, você vai se machucar, mas você alcançará a glória. Do outro lado tinha Kátia, que é o oposto da excelência, o oposto da virtude. Ela diz, olha, você vai caminhar por grama macia, águas frescas, passarinhos cantando, frutas silvestres, mas você terá uma vida longa e ordinária. Hércules, obviamente, quis escolher o caminho da dureza, mas que o levou à glória. A mesma coisa aconteceu com Aquiles, né? Essa é a mãe de Aquiles, Tétis, né? Uma deusa. Ela tem uma profecia de que o filho seria morto, e aí ela banha o filho no rio Estinge, só que ela esquece e ela está segurando pelo calcanhar, e quem já conhece a história de Aquiles sabe que ele foi ferido no calcanhar. E a mãe dele dizia o seguinte, meu filho, eu tenho o pressentimento que tu vai morrer muito jovem, se você for a Troia. Porém, se você for a Troia, você terá glória. E se você não for a Troia, obviamente nós estamos falando de mitologia, você terá uma vida ordinária, longuíssima e ordinária. Obviamente, vocês sabem que Aquiles decidiu, assim como Hércules, enfrentar desafios e não ficou querendo ter uma vida ordinária, uma vida que não leva à glória. Próximo. E aí, raros são aqueles que decidem, após madura reflexão, né? Os outros mudam ao sabor das ondas e, longe de se conduzirem, deixam-se levar pelos primeiros. É a famosa música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, leva eu. Quem está a fim de ser voluntário tem que tomar uma decisão muito clara de sacro ofício, de você dedicar algo em prol da comunidade. Próximo. E aí, dentro do observatório, né, nós temos uma clareza muito grande, né, de que nós queremos justiça social, que ela só vai ser alcançada quando todos os agentes econômicos recolherem seus tributos corretamente e os agentes públicos os aplicarem com ética e eficácia. E aí eu vou buscar na sabedoria de Cora Coralina, né, procuro semear otimismo e plantar sementes de paz e justiça. Digo o que penso com esperança. Penso no que faço, com fé. Faço o que devo fazer com amor. E me esforço para ser cada dia melhor, pois bondade também se aprende. Mesmo quando tudo parece desabar, como está acontecendo no Brasil e no mundo, cabe a mim decidir entre rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar, porque descobri, no caminho incerto da vida, que o mais importante é decidir. Então, que essa decisão, próximo, que essa decisão seja uma decisão consciente e que nós possamos estar ao lado de pessoas brilhantes aqui, como as meninas Rony e Belonícia, presidente do Observatório, e o nosso guru eterno, Ney Ribas. Próximo. E aí vem a pergunta, mas, pô, qual é o principal ativo de um observatório? Será que é o escritório, a sede? Será que são mantenedores, apoiadores, voluntários, equipe interna? Todos eles? Ou nenhuma das alternativas? Próximo, claramente, o maior ativo que tem um observatório são seus voluntários. Nós, voluntários, fazemos um observatório. Sem nós, não adianta ter sede, não adianta ter mantenedor, não adianta ter apoiador. É mais ou menos a discussão entre o ovo ou a galinha. É primeiro ter voluntários engajados com uma causa bastante social, e aqui temos uma foto dos colegas do Observatório Social de Santa Catarina, junto com o pessoal da Controladoria Geral do Estado. Próximo. E para ser um voluntário, tem algumas dicas, né, para você ser um excelente voluntário. Eu começo com Charles Chaplin. Lutem com determinação, abracem a vida com paixão, percam com classe e vençam com ousadia. O mundo pertence a todos aqueles que se atrevem, e a vida é muito para ser insignificante. Não devemos passar por aqui sem deixar a nossa contribuição. Gandhi nos ensina que o homem não pode fazer certo numa área da vida enquanto está ocupado em fazer o errado em outra. A vida é um todo indivisível. E o queridíssimo Carl Gustav Jung nos ensina que se você é uma pessoa talentosa,
isso não significa que você ganhou algo, significa que você tem algo a oferecer. Então, nós que temos o privilégio de trabalhar com os voluntários, devemos entender que esse talento, ele não vale nada se nós não entregarmos isso para a sociedade. Próximo. Eu já falei sobre isso aqui é uma cartinha que eu fiz há algum tempo atrás, né, sobre reconhecimento. Dia 28 de agosto é considerado no Brasil o Dia Nacional do Voluntariado, então é importante agradecer, e aqui eu faço a menção, né, da palavra sacrifício. A gente vem do sacro ofício, é um trabalho sagrado, que traz benefícios para além de nós mesmos. Então, quem está num observatório está fazendo algo muito além do trabalho para ele, está fazendo algo para a sociedade. Bem rapidamente, por favor. Coisas para comer, rosca, laranja do céu, faca. Eu já tirei as coisas. Não é possível a gente... quem está bloquear o microfone, por favor. Próximo, por favor. Aqui eu não vou entrar no detalhe, mas, gente, nós temos no Observatório Social do Brasil, é só você colocar lá osbrasil.org.br, para você verificar quem que nós somos, o que nós fazemos, né? E aí nós temos que olhar isso com muito carinho. Tem muita coisa sendo feita e não é de hoje, são vários e vários anos, são já décadas, né, de trabalho. Então, decida, participe, principalmente tire o bumbum da cadeira e haja. Próximo, aqui em Santa Catarina, nós temos também o nosso observatório, o único, por enquanto, observatório social estadual, né, com uma quantidade significativa. Nós representamos quase 60% da população, e se olharmos o PIB, eu acredito que passa de 70%. E aqui, buscando inspiração na queridíssima Rita Lee, né, que ela tem uma música fantástica, um belo dia resolvi mudar e fazer tudo o que eu queria fazer. Me libertei daquela vida vulgar, e em tudo o que faço só existe um porquê. E esse porquê, próxima, eu acredito que vocês podem fazer parte, né? Só falta você agora, como o queridíssimo Chu, que foi um dos fundadores do observatório aí em Joinville, e hoje está presidindo esse observatório. Fechando o penúltimo slide, eu faço um convite à cidadania e faço uma pergunta cruel. Tem 3 sapinhos que estão em cima de um tronco à beira de uma lagoa, quando um deles resolve pular na água. Pergunta cruel de professor: quantos sapos ficaram em cima do tronco? Então, tem 3 sapinhos em cima do tronco à beira de uma lagoa, um deles resolve pular na água. A maioria de vocês vai dizer que ficaram 2, mas a próxima grande realidade é que os 3 sapos estão absolutamente lá naquele mesmo lugar. Só resolver não adianta. Toda solução exige uma ação. Se você não agir, pode pular mais um, pode dar mais um clique. Se você não decidir, se você não agir e buscar um caminho da satisfação, buscar um caminho da glória, um caminho de entrega para a sociedade, pode ser que, próximo, a gente tenha que buscar um aprendizado que ainda não obtivemos com o queridíssimo Rui Barbosa, há 107 anos. Acho que vocês conhecem esse discurso, peguei 2 trechos aqui, né? De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra e ter vergonha de ser honesto. No observatório, nós queremos fazer o inverso. E aí termina Rui Barbosa, eu cortei vários trechos, e nesta destruição geral de nossas instituições, a maior de todas as ruínas, senhores, é a ruína da justiça, colaborada pela ação dos homens públicos, pelo interesse dos nossos partidos, pela influência constante dos nossos governos. E nesse esboroamento da justiça, a mais grave de todas as ruínas é a falta de penalidade aos criminosos confessos, é a falta de punição quando se aponta um crime que envolve um nome poderoso, apontado, indicado, que todos conhecem. Mais atual que isso, impossível. Então, queridas e queridos,
Peço desculpas que passei 2 minutos dos meus 15 aqui, mas o observatório existe para que a gente tenha o aprendizado que o Rui Barbosa nos instigou há 107 anos atrás. E essas perguntas eu fico à disposição depois de vocês, se alguém tiver algumas perguntas. Muito obrigado, gratidão pela oportunidade de estar conversando com vocês. Beijo no coração. Quem agradece a nós, Roberto Zardo, um verdadeiro bate-papo aula apresentado por você, um entusiasta das práticas dos observatórios sociais, deu aí uma pincelada para nós o que é o observatório social, o que é um voluntariado, um voluntário, e aqui eu ainda preciso repetir uma frase que você falou, Zardo. O nosso talento não vale coisa alguma se não entregarmos à sociedade. E é isso que esse cidadão brasileiro faz muito bem, e é isso que nós queremos com esse bate-papo, abrir a cabeça de mais pessoas para serem voluntários e trabalhar em prol do coletivo. Vamos lá! O nosso segundo convidado para o bate-papo de hoje à noite é outro entusiasmado, que entusiasma muitas pessoas, o nosso querido Evandro Carlos Gevaerd. O Evandro, ele já foi de profissão oficial militar, administrador, mestre em desenvolvimento regional, ele está como diretor executivo lá do Observatório Social de Brusque, aonde ele ajudou a fundar e aonde ele fez várias palestras na época pelo Estado, apresentando o que Brusque já estava fazendo e incentivando muitos colegas a fortalecerem os observatórios de suas cidades. Eu me lembro muito bem, Gevaerd. Hoje, ele é vice-presidente de Controle e Defesa Social do Observatório Estadual. Um entusiasta do serviço voluntário dentro dos observatórios sociais, e ele vai falar um pouquinho de toda a experiência dele, mas vai lá, Carlos, o que é e quem pode, na realidade, participar de um observatório social? Fique à vontade, a palavra é sua. Boa noite a todos, a todas, né? Obrigado pela oportunidade de mais uma vez falar sobre o observatório, que é uma paixão, né? Porque eu acho que todos nós temos alguns referenciais de felicidade. O meu referencial é esse, né? Um deles é esse, é de poder contribuir para um futuro melhor. Eu não tenho a expectativa de melhorar a vida das pessoas de uma hora para outra, né? Mas eu posso plantar sementes. A gente deve semear. Um dia isso vai se frutificar. Eu acho que muita coisa que a gente já plantou nos últimos 10 anos aqui em Brusque, vai completar 10 anos agora o Observatório, da qual eu participei da fundação, voluntário desde então, eu estou vendo florescer agora, inclusive com uma consolidação, com a consolidação da nossa equipe de trabalho aqui do Observatório de Brusque, né? Muito técnica e muito comprometida, muito apaixonada e muito harmônica. É um ambiente extremamente harmônico. Mas me permitam falar um pouquinho de mim, para vocês tentar entender um pouco essa minha vocação, eu acho, né, para ser voluntário. Eu trabalhei no Bombeiro muitos anos, comandei várias cidades, inclusive a Grande Florianópolis, né, o 1º Batalhão de Florianópolis. E também tive a oportunidade de comandar muitas catástrofes naturais, muitos acidentes graves. Ou seja, eu vi muita gente morta, muita. Todos criança, recém-nascido, pais de família, avós e tudo mais, de várias formas. E nada passou em branco, nada. Tudo foi mentalizado. E eu percebi quanto a vida é frágil, né? Que não adianta, a gente tem que ter alguma coisa, algum ideal um pouco mais nobre para valorizar a nossa existência, porque, poxa, nós somos muito frágeis, né? E desde que eu era bombeiro, eu tinha em mente que as pessoas morriam, as pessoas se acidentavam, porque elas estavam mal orientadas, né? 99% das emergências que nós atendíamos, elas poderiam ter sido evitadas se as pessoas tivessem um pouco mais de informação, um pouco mais de consciência, um pouco mais de calma, um pouco mais de respeito pela sua vida e pela vida alheia. E então eu acredito muito na educação, muito. E eu acho que o observatório, além dele fazer esse monitoramento do gasto público, ele também tem o desafio de fazer as pessoas participarem desse processo.
né, desde do ensinamento de educação fiscal nas escolas, jovens, e também na motivação das pessoas que estão na nossa cidade a participar de um observatório, de fazer a sua parte como cidadão, né, se empoderar desse direito que nós temos, direito e dever, de ver como está sendo gasto o nosso dinheiro, tá certo? Nós temos um ditado que é muito falado nos observatórios, que é o seguinte: transforme a sua indignação em atitude. Eu queria complementar isso. Transforme a sua indignação em atitude positiva, sem ódio. Muita gente, às vezes, eu vejo, né, que muita gente se aproximou do observatório porque não gostava do prefeito, porque achava que todo mundo era bandido, e vinha com um perfil assim, meio que de procurar coisa errada, né? Acho que não é esse o objetivo do observatório. O observatório é um instrumento de construção, de evolução cultural, né? Porque a gente tem que entender que nós moramos num país subdesenvolvido, um país que precisa investir muito em cultura, muito em educação. A gente tem que evoluir muito ainda como sociedade para ter pessoas mais interessadas, né, com relação a como é gasto o dinheiro público, o dinheiro nosso, né? Então, eu acho que esse é um dos grandes objetivos do observatório, fazer com que a sociedade se envolva mais com essas questões, participe mais das discussões da Câmara de Vereadores, verifique como está sendo gasto o dinheiro público, acompanhar os orçamentos públicos e tudo mais. E a gente, é claro, como observatório, temos ferramentas para facilitar essa informação para o público, né? Mas eu queria também dizer o seguinte, como eu falei assim, né? Seja indignado, mas de forma propositiva. Eu acho que o observatório ele também deve ser um ambiente que atrai todos os tipos de pessoas, né? Não é só de um lado ideológico, do outro lado ideológico. Aliás, nem cabe ideologia dentro do observatório. Mas eu queria destacar que em Brusque, aqui, a gente tem um grupo de pessoas atuantes no observatório. Nós temos desde pessoas que eram filiadas ao PSOL, que é um partido sabidamente de esquerda, né, até pessoas que têm uma grande simpatia pelo conservadorismo. São evangélicos, inclusive, né, pessoas que muito conservadoras. Mas no observatório não existe diferença nenhuma. Inclusive, eventualmente, a gente, agora não tanto, mas antigamente, toda sexta-feira a gente se reunia para o happy hour e se falava um monte de coisa, né? Tudo. Menos de política, menos de convicções ideológicas, porque cada um tem a sua, cada um tem uma história. Então, a gente sempre fala no observatório, se você tem a sua história, cara, eu respeito muito. E não vou tentar convencer você. É a mesma coisa querer convencer um flamenguista a torcer para o Vasco da Gama, né? Obviamente que vai gerar uma briga. Então, a gente acaba respeitando a opinião de todos, mas todos somos conscientes que o nosso objetivo é um só. É melhorar a percepção do gasto público, melhorar esse sentido de responsabilidade que o cidadão tem que ter para estar no observatório. Eu sou um apaixonado pelo observatório, eu já fui muito mais ansioso, né, para ver os resultados, principalmente no início, a gente queria ver muito resultado, mas hoje não. Eu acho que hoje eu compreendi que as nossas ações elas têm que ser estratégicas, como a gente fala no linguajar popular, comer pelas beiradas, né, para alcançar os nossos objetivos. Procuramos sempre fazer uma aproximação com a administração pública. Nós temos convicção, aliás, nós temos compreensão da dificuldade, da complexidade que é administrar uma cidade. A gente sabe que talvez seja a maior empresa de todas as cidades aqui que tem observatório, talvez as prefeituras sejam a maior empresa que emprega mais pessoas nas suas cidades, e não é fácil, né? É uma responsabilidade muito grande, tem um orçamento limitado, e tem, por trás disso, interesses políticos, que o próprio gestor público também tem que lidar com isso. Existe uma grande demanda de necessidades públicas também, né, de necessidades sociais, que o prefeito, que o gestor público tem que dar solução, e não é nada fácil isso, né? E todos os processos são muito burocráticos, né? E muitas vezes as pessoas que estão à frente de alguns processos não têm competência ou não têm nem boa vontade para fazê-los bem feito, para dar seguridade no gasto público. Então, eu acho que o observatório entra aí como um grande parceiro, né? Essa é a visão que eu tenho do observatório, tentar apoiar. Nós não consideramos que as pessoas sejam mal intencionadas, que todo mundo na prefeitura é corrupto ou oportunista. Não, nós sabemos que tem pessoas
que não estão trabalhando de forma consciente ainda, né? Não tem essa compreensão de que tudo que está no órgão público é da população e não dele, não para usar de forma privada. Mas a gente também sabe que isso é uma questão cultural que a gente vai, aos poucos, mudando, né? E por isso que eu acho importante a gente investir muito em educação fiscal. Acho que os resultados eles vão começar a aparecer, e aqui eu quero compartilhar alguns exemplos, por exemplo, de pais, depois que tiveram as atividades de educação fiscal aqui em Brusque, através do projeto Observador Social Mirim, relataram para a nossa consultora de educação fiscal. Por exemplo, quando a gente criou esse programa lá em 2016, aqui em Brusque e Guabiruba, a gente começou em Guabiruba, na verdade, um projeto piloto, o dono de uma rede de supermercados, numa reunião, me relatou que esse programa era muito bacana, tal, mas estava criando uma grande dificuldade para ele, lá no supermercado. Aí eu perguntei, mas por que isso, né? Ele falou assim, não, porque os alunos agora vão no supermercado e querem a nota fiscal, né? E eu não tenho nota fiscal, eu tenho cupom fiscal. Mas os alunos não se convencem que o cupom fiscal tem a mesma validade, porque vocês não ensinaram isso a eles. Então, eu acabo até gerando fila, porque eles ficam ali brigando, tal, com os pais, né? E causou constrangimentos para a gente. Eu falei, poxa, então foi uma falha nossa, né? A gente falava tanto nota fiscal, mas logo foi corrigido. A gente falava nota fiscal ou cupom fiscal. Outros alunos, né, também os pais nos relataram, por exemplo, um aluno que foi no barbeiro e exigiu a nota fiscal do barbeiro, né? E o barbeiro ficou até sem ação, porque foi a primeira pessoa que pediu uma nota fiscal para ele. Mas é só dois exemplos básicos, assim, né, que podem talvez exemplificar o potencial que a gente tem na educação. A gente não vai, todo o processo de educação, você não vai sensibilizar 100% das crianças, 100% das pessoas, mas 10% já é uma vitória. É uma vitória, porque esses 10% vão fazer diferença. Esses 10% vão começar a moralizar muitas coisas que hoje estão meio perdidas nesse país, né? Então, eu penso que o nosso objetivo aí, além de monitorar também as contas públicas, né, de uma forma propositiva, como eu falei, de forma técnica, também a questão da educação fiscal. Eu defendo muito isso. Desde que eu estava no Bombeiro também, a gente iniciou vários programas de educação, justamente para preparar as pessoas, né, ou para que elas tivessem uma consciência preventiva maior e também elas saberem atuar dentro de uma emergência, porque toda emergência começa pequena, ela só é agravada, todo incêndio começa pequeno, ele só é agravado porque ninguém conseguiu debelar o princípio de incêndio ali no seu início. Então, a gente procurou sempre capacitar as pessoas, acreditei muito sempre na prevenção, né? E quando a gente trabalha na prevenção, é imensurável os resultados, é imensurável, mas eles de fato acontecem. Eu acredito muito nisso. Eu tenho 57 anos, desde que eu era garoto, eu escutava que o futuro do Brasil está na educação, né? A educação é que vai mudar esse país. Infelizmente, as pessoas que falavam isso não acreditavam na educação, mas eu sempre acreditei, né? E as pessoas que trabalham comigo também acreditam, né? E eu acho que é isso que faz a diferença, acreditar, né? Tanto é que, assim, quem olha lá o meu WhatsApp está lá, acreditar. Eu acredito, de fato, naquilo que eu faço. Eu acho que, por mais que as minhas palavras não tenham um eco, como eu gostaria que tivesse, né? Porque todo mundo acha que tem razão, mas eu também acho, né? Dentro da minha visão, obviamente. Mas eu tenho certeza que o meu exemplo pode fazer diferença. Aquelas pessoas que eu cativo, que eu sensibilizo, elas podem fazer diferença. E também, da mesma forma, as pessoas que me sensibilizam também fazem diferença, né? Eu creio que nós podemos mudar o mundo, tá certo? É claro que a gente não pode nunca esperar aplausos, a gente nunca deve esperar reconhecimento do que a gente faz, porque isso gera frustração. Então, mas a minha mente, né, a minha consciência, ela sempre me dá a certeza que eu estou correto, né? Ou pelo menos que eu estou tentando fazer o correto. Nem sempre os resultados, nem sempre a gente consegue acertar, né? Obviamente que eu já cometi injustiças até na atividade de observatório social, mas hoje eu sou muito mais cauteloso, hoje eu sou muito mais prudente e certamente muito mais assertivo, junto com a minha equipe, tá? Então, eu penso assim que nós todos, não tem idade, a gente tem que respeitar as pessoas, cada um tem a sua percepção de vida, tem as suas convicções,
poxa, isso é muito sagrado para mim, né? Eu respeito demais as pessoas, acho que a gente tem que respeitar. Como eu falei para vocês, já vi muitas pessoas em situações difíceis, vi seus parentes chorando, e tudo me emocionou muito, né? Nada passou em branco, como eu falei. Até vou relatar aqui uma situação pessoal, talvez vai mexer com o coração de vocês. De todos os acidentes que eu atendi, de todos, aconteceu no ano 96, no ano de 96, no final do ano, lá por dia 23 de dezembro, um carro, ele se perdeu numa curva, no morro, e acabou caindo no meio do mato lá, né? Aí fomos lá, quando eu cheguei lá, era mais um óbito para mim, só mais um óbito. Aí quando eu cheguei, fui descer o barranco lá onde o carro caiu, eu vi o corpo de um homem na metade do caminho. O carro estava mais abaixo, o corpo ficou na metade do caminho. Avaliamos a vítima, ela estava em óbito já, tinha quebrado o pescoço. Aí eu fui até o carro. Quando eu cheguei no carro, eu vi um avião mais ou menos de uns 40 centímetros, um avião bem gordo, assim, bonito. E eu olhei aquele avião, assim, estava dentro de um plástico, né, mas já estava arrebentado em função do acidente. E do lado do avião, e do lado do aviãozinho, ali perto, eu vi uma foto daquele cidadão morto e uma criança de uns 3, 4 anos de idade, né? Quando eu olhei aquela foto, eu fiz uma reflexão tão grande, porque meu filho tinha 2 anos de idade naquela época. E eu venho de uma família de origem alemã que não tem muita afetividade, assim, né, de abraçar. Meu pai não tinha essa, apesar de eu amar muito meu pai, ele me amar demais também, nós éramos muito amigos, ele não tinha esse costume de nos abraçar e né, de ser mais afável. E quando eu vi aquela situação, eu imaginei como seria o Natal daquela criança, né? Aquilo me comoveu demais, assim. Eu fui para casa muito abatido e a partir dali eu sempre abracei meu filho, sempre abracei meu filho, demais. Os meus filhos, né? Meu filho e minha filha. Até hoje, meu filho tem 26 anos, tem barbudo. Aí quando todo dia de manhã a gente vai lá e se abraça, ele me beija. E eu acho que talvez o que eu vi mudou talvez o destino do meu filho, porque a gente passou a ser muito mais unido, né? E esse abraço que eu tenho, talvez dá uma segurança, uma estabilidade para ele, hoje sendo um adulto muito responsável. Mas, assim, é claro que teve que acontecer um fato da minha vida para me ter essa percepção e aumentar essa efetividade, né? Mas a gente não precisa chegar a isso, sabe? Eu acho que quando a gente procura fazer o bem, quando a gente se envolve com alguma coisa positiva, eu tenho certeza que se a gente parar, assim, não ficar com tanta raiva das coisas, não ficar com tanta ansiosidade, vocês vão ver que vocês vão entrar no estado de equilíbrio, vão ter uma visão um pouco mais tolerante de tudo que acontece, né? E viver melhor consigo e com os seus familiares, assim. É isso que eu percebo. É isso que aconteceu comigo. E eu queria aí socializar essa experiência que eu vivi, porque eu acho que pode, de repente, aí trazer memórias para vocês, coisas positivas, coisas negativas, que podem fazer vocês melhor. Porque tudo que a gente faz, eu já fiz muita coisa errada, muita coisa que não deu certo na minha vida, mas eu não me arrependo de nada. O que eu me arrependo foram das minhas omissões, e nunca das minhas ações. Eu já tive ações muito erradas, né? Mas eu não me arrependo delas, porque eu acabei, de alguma forma, aprendendo. Agora eu me arrependo muito das minhas omissões. Eu acho que isso foi mais grave, certo? Eu quero agradecer a oportunidade, viu, Daniela? Desculpe essa minha fala um pouco pessoal, mas, poxa, a gente tem que ter um sentido de vida, né? E hoje o meu sentido de vida é tentar contribuir para uma sociedade melhor, né? Para terminar, eu estava numa reunião que muitas pessoas falavam o seguinte, né? Tinha vários diretores de ONG, e todas com um apelo muito mais forte que o observatório. Aquele que ajuda as mulheres que são agredidas pelos maridos, de crianças que estão passando fome ou que são vítimas de agressão, de pessoas que ajudam pessoas na rua e tudo mais, né? E cada um deu um depoimento. Eu fiquei com vergonha de dar um depoimento, porque o meu depoimento talvez fosse muito mais importante que o deles todos, porque eu tô à frente de uma organização que ela não salva a criancinha, que ela não salva a mulher que está sendo agredida. Mas eu estou à frente de uma organização que, se for bem, se tiver sucesso naquilo que ela pretende fazer, não precisa a sociedade ficar fazendo rifa, ficar buscando esmola, não sei onde, para empresário e tal, para resolver os problemas da nossa sociedade.
porque dinheiro não falta. A gente sabe que o dinheiro tem, que falta gestão. Então, se a gente conseguir melhorar a gestão pública, muitos desses problemas que eu escutei lá não aconteceriam. Então, eu considero a minha entidade, talvez a mais importante delas, porque ela busca isso. Ela busca racionalizar o uso do dinheiro público. E se for bem racionalizado, as demandas sociais que a gente vê hoje resolvidas por ONGs, elas não precisariam acontecer, tá certo? Então, muito obrigado aí, um grande abraço a todos. Fique com Deus, estou sempre à disposição da rede. Evandro Carlos Gevaerde, que depoimento, hein? Que emoção. A gratidão é nossa por ouvir tantas coisas maravilhosas que você compartilhou conosco. Dentre elas, a sua certeza de que a educação fiscal cidadã vai mudar o mundo. O valor social do imposto, o consumo consciente, o exemplo que você deu, qualquer um pode mudar o mundo, qualquer um pode participar de um observatório social. Venham conosco. Obrigada. Vamos lá, minha gente. Seguindo o nosso bate-papo, agora é a vez dela. Ela é Maria Helena Duarte. Ela tem formação em serviço social e constelação familiar. Ela está graduando em gestão pública, que é para poder ajudar um pouco mais o sistema, né, Maria Helena? Ela tem uma loja de flores, assim como ela é, e uma empresa de eventos, que passa por dificuldades agora por conta da pandemia. Imaginem só. Atualmente, ela é vice-presidente do Observatório Social de Caçador. Mas, como ela mesma gosta de dizer, ela está aí para ser útil e servir. E é isso que ela vem aqui agora, bater um papo conosco. E aí, Maria Helena, por que participar de um observatório social? Olá, boa noite a todos. Nossa, as falas, assim, fantásticas e emocionantes, deliciosas, né? Eu faço parte de um movimento que fala muito assim, vida, me surpreenda. E hoje, aqui nessas falas, a vida simplesmente está me surpreendendo, me surpreendeu. E hoje, o meu dia foi cheio de surpresas, porque às 14 horas teve uma outra reunião da qual eu participei, e onde uma pessoa do observatório, a Daniela, relatou um fato muito interessante, que com muito jeitinho, com muito cuidado, ela conseguiu um grande fato dentro do observatório e dentro da gestão pública. E esse fato não emocionou só a mim, eu tenho certeza que emocionou a todas as pessoas que estavam na reunião naquele momento, e me fez mais uma vez sentir e pensar que a nossa força maior é, sem dúvida nenhuma, a nossa vibração. E de todas as falas, a fala do Zardo, agora a fala do Evandro, foi maravilhoso de perceber isso, que as palavras, assim, que foram colocadas aqui, eu até anotei algumas coisas, a gente foi falado muita coisa de solidariedade, entrega de conhecimento, paixão, mudar o mundo. Percebam que nós não falamos de forma técnica mais, porque nós já somos e estamos caminhando para sermos cada vez mais técnicos. Nós já temos a nossa tecnicidade, mas o que a gente está começando a entender e a fazer dentro do observatório, desse movimento maravilhoso, é não só usar a nossa razão, porque a nossa razão, ela vem da técnica, mas nós estamos começando a usar aqui a nossa emoção, o nosso coração, a nossa vibração. Então, aí, por que fazer parte do observatório? Vejam bem, por que é que nós adquirimos tanto conhecimentos e o que a gente vai fazer com todo esse conhecimento? Numa cidade, num estado, num país, onde a maior parte da população não tem acesso à educação, onde a maior parte da população se indigna por muitas vezes, mas essa população se indigna e muitas vezes a gente até cobra uma postura, né? Ah, você só se indigna, mas você não está participando, né? Vamos pegar até a população um pouco mais carente. Mas muitas vezes nem nós conseguimos fazer o acesso correto
a muitas e muitas coisas da gestão pública, não é verdade? Então, o participar, eu vejo que é cada vez mais, e não é por acaso. Não é por acaso que o Carlos está aqui, não é por acaso que o Adilson está aqui, não é por acaso que a Ana está aqui, não é por acaso que o Ari está aqui, não é por acaso que outras pessoas estão aqui. Nós estamos aqui porque, para sermos um voluntário de qualquer ONG, há um chamado vibracional. E esse chamado nos coloca a serviço da nossa comunidade. Esse chamado nos coloca a serviço de prestarmos conta daquilo que ganhamos e conseguimos realizar, que é a adquirência dos nossos conhecimentos. Então, é muito, 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 muito importante que a gente entenda que esse chamado, ele faz um ciclo. Nós somos chamados, achei bonito, porque acho que foi o Zardo que comentou até que a Johnson & Johnson fazia com que incentivava os funcionários ali, já era um chamado, né? O Evandro é bombeiro, já é um chamado, você já está dentro da sociedade vibrando a tua energia e vibrando exatamente a tua entrega do teu coração, a entrega do teu conhecimento, a entrega daquilo que vai fazer com que as pessoas consigam entender que há, sim, a possibilidade de uma grande mudança dentro da nossa sociedade. E essa mudança, ela se dá muito através dos eixos. Nossa, agora passou aqui um furacão, não sei se vocês ouviram, né? Uma supermoto. Então, toda a nossa mudança, ela é voltada a que a gente trabalhe nos eixos do observatório social, mas cada vez mais a gente está entendendo e vendo que não é ir lá culpar só o gestor. Muitas vezes o gestor está lá, ele nem sabe também ser tão bom gestor quanto aquilo que a gente imagina e quer e gostaria que ele fosse. Até foi colocado aqui, acho que o Zaito colocou, o Evandro colocou muito bem, que muitas vezes nós temos que ser parceiro desses gestores, para fazer com que eles também comecem a entender e a trabalhar com o coração, com aquela vibração muito além daquilo que a gente conhece e imagina que exista, para que então possa começar a ver essa mudança. E essa mudança já começou a acontecer. A gente já vê muito nos observatórios, e hoje a gente teve esse exemplo maravilhoso de que foi através de umas conversas e diálogos onde a Daniela conseguiu fazer toda uma mudança dentro de uma prefeitura e toda uma mudança de sistema. A gente sabe que existem inúmeras leis que podem, que fazem até os nossos gestores entregarem aquilo que a lei os obriga a entregar. Mas não é só isso que nós queremos, né? A gente quer também plantar aquela sementinha lá dentro do coração deles para que eles entendam e saibam a importância de fazer uma boa gestão, porque ele vai estar contribuindo para a sociedade. Ele vai estar deixando aí uma herança, né? E essa herança é extremamente importante. Eu vi que o Zardo, ele usou personalidades muito importantes para ilustrar para nós. Ele usou Charles Chaplin, ele usou Mahatma Gandhi, ele usou pessoas que mudaram o mundo, mas que para aquela época não eram considerados homens de grande mudança. Foram considerados depois. As suas falas vieram fazer muito parte da nossa vida, mais e muito mais para frente daquilo que a gente imaginava. Então, o chamado ele é cíclico, e ser um observador e ser um voluntário faz exatamente um bem muito maior para nós, né, gente? Para o nosso coração, para aquilo que a gente almeja. Não tem como você não se sentir bem sendo um voluntário. Não tem como você não se sentir bem entendendo que você vai fazer a diferença. Seja hoje, imagine a diferença dentro de uma aula de educação fiscal e você saber que daqui a 10 anos aquela criança pode te encontrar na rua e dizer assim, eu lembro de você, eu lembro que você me ensinou que eu tinha que pedir o cupom ou a nota fiscal. Imagine a bênção, a gente se sente mais do que abençoado. Então, eu acho que ser voluntário, e por que ser voluntário, está no nosso coração, está no meu, está no de vocês, está em todos nós que já fazemos parte desse grande sistema e que muitas vezes a gente consegue fazer com que outra pessoa, quantos de nós, eu já fiz isso, e todos vocês aqui que já fazem parte do observatório, eu tenho certeza
já conseguiram trazer alguém para o observatório. E quão feliz a gente fica quando alguém vem. É a realização maior, né? É o nosso máximo. É muito, muito bom. E aí, aquele observador, aquele voluntário que veio fazer parte, daqui a pouco ele vai estar trazendo um novo voluntário. E novamente o ciclo vai se repetir, e novamente vai vir ideias novas e novas mudanças, e aí assim a gente consegue construir esse grande sistema que está hoje em todo o país e que tem uma energia tão poderosa, mas tão poderosa, que a gente percebe, assim, todos os dias a mudança que está fazendo e acontecendo em nossas cidades. Então, eu quero agradecer muito de estar aqui hoje, estar podendo compartilhar com vocês um pouquinho das minhas ideias, da minha vontade e dizer o quão importante é as pessoas virem se juntar a nós, quem está aqui, né? E agradecer muito e vamos para frente, vamos trocar mais e mais cada vez para termos novos e melhores voluntários dentro do sistema, que eu tenho certeza que todo mundo aqui tem muito talento a oferecer. Um grande abraço a todos. Gente, que depoimento também dessa super querida Maria Helena Duarte. Vejam só, a mulher é toda vibracional e olha só o que ela veio nos falar. Um chamado vibracional que nos coloca a serviço da nossa comunidade. E isso tudo já está dentro do coração. É só a gente aflorar. Como nós afloramos em nós, que estamos por aqui, a gente pode aflorar em mais um coleguinha, em mais um amigo daqui ou dali. E falando em amigo daqui e dali, gente, eu estou muito feliz com esse bate-papo, porque eu fui lá no chat e eu vi muitas pessoas de muitas cidades, como sempre, e ainda de muitas profissões que eu preciso agradecer. Os auditores fiscais do estado de Santa Catarina estão presentes. Muito obrigada a vocês que estão nos assistindo. Os meus amigos de profissão, contadores, estão nos assistindo. Muito obrigada por essa participação nesse evento. E o pessoal dos próprios observatórios sociais, muito obrigada por sempre acreditar nesse nosso projeto, nessa nossa educação fiscal, né? E todos juntos vamos lá, irmanados, levando isso adiante. Muito obrigado para vocês. Um recadinho ainda antes de fazer a troca de bate-papo. Lista de presença lá no chat, e se quiserem o certificado, também coloca lá que vai ter certificado para os alunos. Tem alunos, gente, de universidade, tem alunos aí nos assistindo também. Obrigada às professoras aí que mandaram convitinho para os seus alunos. E aí, gente, agora vamos para uma interação? Vamos largar a mão do chat, nada de pergunta no chat, vamos aqui no tete-a-tete, no cara a cara? Alguns últimos minutinhos aí, vamos abrir câmeras e vamos aí. Quem quer fazer uma pergunta diretamente para esse super Zardo, para essa super Ana, para o nosso querido Evandro? Vamos lá, quem começa com uma pergunta? Oi, boa noite a todos. Boa noite, Ana. Boa noite, querida. Daniela, não quero fazer uma pergunta agora, eu só quero parabenizar esses palestrantes, um melhor que o outro, estão super de parabéns, e dizer que você é uma mediadora fantástica, mas eu gostaria de agradecer a alguns inativos que estão aqui presentes também, que os inativos, eles são voluntários em potencial. Quem sabe, depois dessa fala, desses nossos 3 palestrantes maravilhosos, alguns decidam se engajar aí. Obrigada. Ana, querida, muito obrigada por essa lembrança. Verdade, Ana foi precursora aí e mandou o convite para muitos aposentados da associação dela, da Fazenda Estadual. Então, muito obrigada, Ana, e obrigada pela presença desse povo com muita experiência. Vamos lá. O nosso presidente Chu está com a mãozinha levantada.
quer fazer uma pergunta? Ligando o fone. Daniela, os demais palestrantes, parabéns aí pelas palestras, muito boa. Eu queria fazer uma provocação aqui, na verdade, para o Zardo, para quem foi a Ana Maria, o Evandro. Hoje, diante de tudo que vocês estão vendo em relação aí a questões de impunidade, etc., vocês não estão se sentindo aquele beija-flor que está buscando água lá no rio para apagar o incêndio da floresta? Qual que é a visão de vocês em relação a isso, como voluntários? Eu vou manifestar, eu acho que talvez eu seja o beija-flor mesmo, né? A gente tem que se preocupar em fazer a nossa parte, né? Quando eu falei do meu filho, eu penso assim, ó, eu trabalhando como voluntário, me apresentando em palestras, falando alguma coisa do observatório, mostrando que tem gente preocupada com isso, eu talvez, de uma forma ou de outra, acabo influenciando outras pessoas a refletirem sobre isso. E essa reflexão, ela pode mudar o comportamento, ela pode evoluir um comportamento para melhor, né? E a gente não pode nunca desacreditar no futuro, tá certo? Porque nós somos seres com esperança, né? A esperança que nos move. A gente sempre tem objetivos a alcançar, mesmo que não esteja bem, mas a gente sempre quer ser melhor. Então eu me considero um beija-flor mesmo e vou continuar buscando a água aí para apagar o incêndio. Eu acredito vantagem de ter 66 anos, além de estacionar em lugares privilegiados e entrar no avião antes do pessoal de 85 anos, que a gente viveu muitas crises, e as crises são cíclicas. Porém, eu estava lendo recentemente tratados de história, né, e lendo a primeira civilização dos sumérios, né, eles fizeram a escrita cuneiforme, foi a primeira tentativa de colocar alguma coisa, e a corrupção já existia, né? Qual é o nosso papel? O nosso papel é educar a criança para não punir o adulto. Então, nós temos claramente que ter esse otimismo de estarmos trabalhando e sabendo que muitas vezes você não vai encontrar. É mais ou menos aquele cara que planta tâmaras, né? Ele não planta para ele colher, ele planta para que os seus netos colham. Porém, se você não plantar agora, seus netos não comerão tâmaras. Então, muitas vezes, fala, mas eu vou trabalhar para o futuro, próxima geração. Negativo. Eu trabalho para a minha geração e para a geração dos que estão me seguindo. Já tenho 6 netos, já tenho um neto de 20 anos, né? Daqui a pouco serei bisavô. E eu acredito muito que se eu não fizer absolutamente nada agora, eu vou pagar por isso através das minhas gerações. Então, não devemos ser otimistas, nem pessimistas, devemos ser realistas, entender, como diria Nietzsche, o ser humano é complexo, humano, demasiadamente humano. Porém, nós não podemos ficar à margem, seríamos marginais e não cidadãos. Então, quem é cidadão não podem ficar à margem desse processo. Muito bem. Obrigada aí pelas sábias palavras ainda, Zardo. Eu gostaria de saber se tem mais alguém que quer fazer alguma pergunta. Tem alguém com a mãozinha levantada aí, meninas? Alguém me ajuda a dar uma olhadinha no chat? Alguém quer fazer alguma interação? Eu estou vendo e li no chat algumas participações de vocês, mas nem sempre todos querem fazer, né, perguntas. De qualquer forma, nós já estamos com 20 horas e 3 minutos, e um do novo formato desses nossos eventos é ele ser um pouco mais conciso, um pouco mais rápido e um pouco mais prático. Eventos de 1 hora, o que no ano passado, quando começamos com os webinários, chegamos a ter webinários de 2 horas. Então, se ninguém mais quiser fazer uso da palavra, se ninguém mais quiser fazer alguma interferência, é o momento. Daniela. Sim, Evandro. Eu só
Eu acho que o Zardo foi muito feliz na palavra, no uso da palavra dele, né? Que a gente deixa sementes, né? Eu falei sementes também, a gente, próxima geração. Mas pode ter certeza, assim, também, da mesma forma que o Zardo tem essa consciência, quando a gente ajuda uma pessoa, a gente ajuda muito mais a si próprio do que aquela pessoa que foi ajudada. E eu acho que o observatório ele está fazendo tanto bem para mim, tão bem para mim. Eu podia estar em casa pescando, meus amigos falam isso, né? Por que não vai pescar, rapaz? Fica se incomodando com esse negócio, político de gente saco, falando mal de ti ali e tal. Pô, eu acho que quanto mais os políticos, os mal políticos falando mal de mim, melhor. Eu acho que estou fazendo um trabalho bem feito, né? Mas será que seria interessante ficar pescando o dia inteiro? Será que isso daí traz felicidade? Acho que o que traz felicidade é aquela coisa que enche o coração, né? E o meu referencial de felicidade é tentar melhorar o mundo, tá certo? É claro que eu sou uma pessoa com um monte de defeito também, né? Não sou dono da verdade, mas dar algum tipo de contribuição sempre vai ajudar. E aqui eu convido a todos, né, a se engajarem no processo. Tenho certeza que vocês vão ter um ambiente de muita felicidade, de muita harmonia, de muita alegria e de pessoas maravilhosas, né? Obrigada mais uma vez, Evandro, pelo teu depoimento, sempre muito motivador e emocionante, né? Mas, como eu já havia dito, vamos tentar, então, deixar esse evento com gostinho de quero mais, para ter um próximo, né? E aqui, antes de eu terminar, eu também quero fazer um agradecimento especial aos pioneiros, precursores de Observatório Social, ao Ney e a Rony, muito obrigada pela presença, eu sei que vocês estão aí ouvindo tudo. E da minha parte, é só agradecer a presença das pessoas, agradecer o comprometimento do meu grupo de educação fiscal cidadã, que está comigo e que está levando, que está proporcionando um pouco desse conhecimento e dessa troca de experiência para vocês que participam. E agora eu deixo para a palavra final e encerramento do nosso evento a palavra do nosso presidente Alexandro Chu. Boa noite a todos. Daniela, parabéns pela condução desse trabalho. Evandro, obrigado. Roberto Zardo, obrigado. Maria Helena, muito obrigado pelas suas palavras. Obrigado a todos que participaram. E nós somos, sim, aí um beija-flor, tentando fazer alguma coisa, tentando apagar um pouquinho do incêndio que tem nesse Brasil. Nós somos humanos, demasiado humanos também, estamos tentando nos entender, tentando fazer a diferença. E eu acredito muito que esse tipo de situação que nós estamos convivendo aqui é a oportunidade de buscar algo e de fazer algo diferente. E acredito e tenho a esperança que cada um que ouviu as palavras que foram ditas aqui, de cada um dos palestrantes, esse bate-papo, volta para casa hoje com a missão de se engajar nesse trabalho, de buscar alguém para se engajar, comentar com um amigo que assistiu essa palestra, estará a partir de amanhã à tarde já no YouTube, lá no nosso canal, para poder assistir novamente, compartilhar com seus amigos. Só tem um pequeno problema que eu vou confessar para vocês, tá? Depois que você entra, você não consegue mais sair. Tá? É viciante, é apaixonante. Esse é um processo que você vê, quando você vê a coisa fazer diferença, que você vê que as pessoas respeitam o trabalho que você está fazendo, porque você é um cara partidário, que você é um cara que está tentando mudar alguma coisa e fazendo bem, você não sai mais, você fica. Tá? Então, lembre-se disso. Mas é muito gratificante e sabemos que estamos construindo algo para o futuro. Então, vamos lá, nossos queridos amigos e amigas que estão aqui hoje, boa noite a todos e ficam até a próxima. Né? A próxima é quando já, Daniela? Já tem previsão? Vamos preparar ainda? Nós estamos preparando alguma coisa para maio, mas bem provavelmente em junho. Mas para maio vocês aguardem que vai ter alguma coisa aí na Semana da Cidadania do próprio sistema OSB. Perfeito. Acompanhe-nos nas redes sociais também e compartilhe nosso trabalho. Um abraço a todos. Boa noite. É isso aí. Tchau, gente. Obrigada. Tchau.